Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vídeo do dia e um vídeo um pouquinho diferente. O governador Cláudio Castro ontem fez uma nota e um comunicado que a gente, como vascaíno, tem que achar um absurdo. E eu, como uma voz aqui de vocês, torcedores do Vasco, uma voz, não a voz, né, representa uma parcela muito pequena da torcida do Vasco, mas queria dar a minha contribuição aqui, porque eu achei um absurdo o que foi dito ontem pelo governador Cláudio Castro no concernente aí ao Vasco, a 777 e principalmente a licitação do Maracanã. Antes disso, peço para você deixar o like no vídeo para esse vídeo chegar o mais longe possível. Depois compartilha para os seus amigos aí. Se for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. Beleza? E ó, o Vasco joga quarta-feira agora, 9h10 da noite contra a Portuguesa e muito provavelmente com o time principal. Talvez não todos os 11 titulares em campo, mas o time principal. E você que quiser fazer uma pós-esportiva, vai na Perimet, que é essa nova parceira aqui do canal Futebolaço, empresa gigante, patrocinadora oficial aí, por exemplo, do Campeonato Paulista. Paga rápido, muito bem, o serviço de atendimento ao cliente deles é excelente, eles trabalham aí atendendo vocês 7 dias por semana, 24 horas por dia, e ó, utilizando o nosso cupom promocional, que é a palavra Vasco, você dobra o seu primeiro depósito, o bônus máximo aí vai ter R$ 1.500 no primeiro depósito, e vou indicar um jogo para vocês já, Vasco e Portuguesa, Vitória da Lusa tá pagando aí 4,64 a odd, empate 3,46, vitória do Vasco 1,74, que é uma ótima odd, quase dobra o valor se o Vasco ganhar e você apostando no Vasco. Mas tem várias opções de jogos lá, tem campeonatos nacionais, internacionais, estaduais. Vai lá, se cadastra, utiliza a nossa palavra promocional, que é a palavra Vasco, e comece a apostar. Perimet, parceira do canal Futebolaço, o link tá aqui ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, a gente sabe aí que a licitação do Maracanã tinha sido marcada a data da entrega dos envelopes. O Vasco veio com a puta de uma proposta com duas empresas de referência em gestão de arena. A W Torre, que hoje é a principal gestora de arenas modernas do Brasil e a maior do planeta, que é a Legends, que gerencia várias arenas pelo mundo, como a Arena do Santiago Bernabéu, como ginásios magníficos aí de basquete, de outras modalidades de esporte. Depois, quem tiver mais curioso aí, pesquisa aí quem é a Legends, e a W Torre vocês conhecem muito aí pelo Palmeiras, eles fazem muito a gestão do estádio e vendem sim shows também por lá. O Vasco veio com uma proposta robusta e o próprio nome da proposta do Vasco era Maracanã para todos. O Vasco queria gerir o equipamento, mas a ideia do Vasco não era mandar nem todos os seus jogos lá, até porque a gente tem em São Januário. Nesse período que a gente precisa de um outro estádio para fechar São Januário, derrubar ali e refazer, remodernizando o estádio, mantendo a fachada, que ela é tombada e não pode ser mexida, né? A construção do estádio novo leva 2 anos e meio a 3 anos, o Vasco queria jogar um pouco mais, mas a ideia do Vasco depois é levar os jogos de maior público e os outros jogos manter em São Januário quando São Januário já tiver capacidade para 40 mil lugares. O Flamengo ia poder jogar lá, o Fluminense, o Botafogo, que gere o Engenhão, quando quisesse também poderia jogar. E de forma sorrateira, na véspera da entrega dos envelopes, vazou-se a proposta do Vasco, né? Foi muito noticiado aí e acho que isso foi um erro. E aí às vezes a gente entende por que o Paulo Brax enche o saco com esse negócio de cláusula de confidencialidade, de não deixar vazar nada. Quando vaza a mínima coisa, ele já às vezes sai da negociação, ó, a gente não vai fechar, porque atrapalha. De repente, se ninguém soubesse qual era a proposta do Vasco, só fosse abrir depois quando fosse finalizada a entrega dos envelopes, nego ia tomar um susto. E aí, já passou, recebeu, agora tem que escolher a melhor proposta. E a dupla Fla-Flu estava muito tranquila, porque a proposta deles é mais ou menos o que eles já fazem hoje. O Vasco subiu o sarrafo. E, infelizmente, a gente sabe que existe uma má vontade absurda com o Vasco no Rio de Janeiro. E existe uma boa vontade absurda com o Flamengo, tanto a nível estadual como em nível nacional. E não precisa nem ser muito inteligente para entender o motivo, porque o Flamengo tem a maior torcida do país, vive um grande momento esportivo e é interessante, nesse momento, a torcida do Flamengo, por ser muito grande, acaba muitas das vezes sendo utilizada como massa de manobra.
Quantas vezes a gente viu no próprio mandato do Bolsonaro agora mesmo? A lei do mandante que saiu no período que o Flamengo batia de frente com a Globo. No mesmo período veio o patrocínio do BRB. O presidente da República dizendo claramente que ia torcer pro Flamengo na final da Libertadores. Ele quer voto do flamenguista ou do torcedor do Atlético do Paraná? Tempo todo, o Witzel, aquela cambalhota ridícula que ele deu quando o Flamengo ganhou a Libertadores, o próprio Gabigol olhou pra cara dele e ficou constrangido. Caraca, mano, deixou ele no vácuo, passou mó vergonha, depois até acabou saindo do cargo. E não é problema, tá? Mas vale a observação aqui. O Cláudio Castro é flamenguista assumido. E por que eu falo que não tem problema nenhum isso? Porque a gente não pode ser hipócrita e nem ter dois pesos e duas medidas. O prefeito da cidade, né, do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, é vascaíno declarado. Até brinca, tripudia, zoa aí, se comporta até como um torcedor. E a gente sabe que, e eu já dei essa opinião também, tá? E é o que eu falo, eu não tô preocupado em ter opiniões populares e agradar e falar o que vocês querem ouvir. Meu compromisso é com a minha cabeça, com o meu caráter e falar aquilo que eu penso. Posso até estar errado, mas o meu compromisso é em falar a verdade. E muitas das vezes, eu sou impopular e as pessoas não gostam muito do que eu falo, mas eu tô preocupado em falar o que eu penso, independente do que as pessoas vão pensar. Eu acho que 4 clubes jogarem no Maracanã não dá. Eu tenho essa opinião. Até porque, Dieguinho, mas todo mundo jogava no Maracanã antigamente. Sim, era uma várzea. Dá pra todo mundo jogar com uma condição. Todo mundo vai jogar pouquinho, né? Você tem aí 60, os clubes que chegam às fases finais, como o Flamengo, que vai quase todos os campeonatos, e o Fluminense, que fez o mesmo no ano passado, vão jogar mais ou menos 70 jogos. O Vasco, por exemplo, caiu cedo na Copa do Brasil, não estava disputando competição internacional. O Vasco deve ter feito ali 60, 50 e poucos jogos no ano, mais ou menos isso. Então, partindo do pressuposto que a metade dos jogos você joga em casa, vamos falar da dupla Fla-Flu, o Flamengo faz aí no ano 35 jogos como mandante e o Fluminense uns 30. Tu pega 30, 35 do um, aí tu vai fatiando isso para Vasco também agora no período sem São Januário, é complicado, entendeu? A solução é transformar o Maracanã num Wembley da vida, que é um estádio para jogos grandes, para os clássicos, X eventos, mas para isso acontecer, o Flamengo tem que construir o estádio dele. O Flamengo precisa ter um estádio. Assim como o Vasco já tem, mas está pequeno, São Januário não dá conta da demanda da torcida do Vasco e também carece de reformas muito grandes. São Januário está muito ruim. O Botafogo tem um estádio até, você pode até ver pela média de público do estádio, que está até além um pouco da capacidade. Você vê que muitas das vezes o estádio não enche. E olha que o Botafogo veio de primeiro ano de SAF, montou um time legal. Os primeiros jogos a torcida do Botafogo lotou, festas muito bonitas, mas depois foi passando o ano e a média foi enxugando. O Fluminense joga no Maracanã com um espação do caramba direto. E olha que o Fluminense foi terceiro colocado do Brasileiro, acabou o ano na frente do Flamengo, foi semifinalista de Copa do Brasil e campeão carioca e jogando Libertadores e acabando sendo eliminado na fase pré. Não foi nem a fase de grupos. O Fluminense teve um ano maravilhoso ano passado. Mas a conversa é a seguinte: é complicado todo mundo mandar uma porrada de jogo lá. Vai arrebentar o gramado. Mas também não dá para ser feito o troço na sacanagem e tirar o Vasco da parada. E eu vou deixar com vocês agora aqui a nota, né, do nosso governador, que eu achei ridículo. Além dele falar algumas coisas que eu discordo, ele tentou jogar o vascaíno contra o seu clube e contra hoje quem gere o nosso clube e deixou muito claro, de forma erradíssima, de que o Vasco não vai ganhar essa licitação nem a pau, porque a autoridade máxima do nosso estádio, ele vai deixar claro para vocês na nota que eu vou deixar com vocês o vídeo agora, que ele publicou no seu Instagram, que ele acha que o Maracanã tem que ser gerido por clube de futebol e não por empresa. E opa, o Vasco não é mais um clube de futebol? O Vasco tem uma SAF e ele tem uma empresa que é dona do futebol. Mas o Vasco não deixou de ser o clube de regatas Vasco da Gama e tampouco um clube. Então você usa um argumento esdrúxulo para simplesmente falar, ó, Vasco e Botafogo, se quiser participar da licitação, aqui não vai ganhar, porque tem que ser clube.
e ainda mentindo para o público, porque o Vasco não deixou de ser clube. E, apesar do Flamengo ser do modelo associativo, o Flamengo é um dos clubes mais profissionais do Brasil e é gerido como empresa. Só tem o nome lá, clube associativo, assim como o Palmeiras, tá? Então, foi completamente estapafúrdio o depoimento do nosso governador. Eu vou deixar com vocês aí o vídeo, a nota dele, e aí na volta eu complemento pontuando algumas coisas. Confere o que disse ontem o governador Cláudio Castro de forma oficial em seu Instagram a respeito daquela matéria do Lauro Jardim, dizendo, eu trouxe até um vídeo para vocês aqui no sábado, de que aqui é Brasil, a gente não tem como dar garantia nenhuma não. Ele desmentiu o que foi dito na coluna do Lauro Jardim e aproveitou se estender um pouco mais. Eu vou voltar na coluna do Lauro Jardim e vou pontuar algumas coisas, mas antes, com vocês, Cláudio Castro. Olá, meus amigos e minhas amigas do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro aqui. Queria me dirigir a todos vocês, mas sobretudo a grande torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama, nossa torcida vascaína. Eu vou ler uma nota aqui e depois eu vou tecer um comentário, tá bom, gente? Queria que vocês ouvissem com atenção, sobretudo a nossa torcida vascaína. Na última sexta-feira, fui surpreendido por uma nota sobre a concessão do Maracanã, plantada de forma mentirosa na coluna do renomado jornalista Lauro Jardim. Aguardei até ontem para que os presentes a tal reunião pudessem desmentir tal nota, o que não fizeram, demonstrando dessa forma não estarem à altura de uma instituição centenária como o Vasco da Gama. Dirigir um clube de dimensões do Vasco requer seriedade e, sobretudo, honestidade. Mas antes de mais nada, quero fazer 2 registros aqui. O primeiro é sobre minha convicção de que o Maracanã deve ser administrado pelos clubes de futebol e não simplesmente por empresas. A vocação do maior do mundo é para o futebol e quem faz o espetáculo são os clubes. Portanto, é dessa premissa que nasce a minha certeza que o melhor para o Maracanã é ter clubes de futebol à frente da sua gestão. O segundo registro é sobre minha determinação de que o processo de concessão deverá ser o mais transparente possível, já que estamos falando de um patrimônio de valor afetivo para o nosso povo e o nosso país. E é a partir desse ponto que volto à nota da coluna do Lauro da última sexta-feira. Recebi recentemente a diretoria do Vasco da Gama conjuntamente com seu novo investidor, o tal Fundo 777. Em momento algum, eu fui questionado se o processo de concessão seria justo. Seria, no mínimo, desrespeitoso perguntar isso para mim e para minha equipe. Se o fizessem, teria convidado a todos para se retirarem da sala imediatamente, por tamanha ousadia. O que me foi perguntado é se teria data prevista para a concessão. O que eu disse foi: sejam bem-vindos ao Brasil. Aqui, os tribunais de contas têm autoridade de retirar editais ao seu tempo e enquanto não fosse superado todos os questionamentos, não haveria o que se falar em data. É muito triste saber que à mesa estavam sentadas pessoas que eu prezo e gosto, como o ex-deputado estadual e hoje dirigente do Vasco da Gama, Carlos Roberto Osório, assim como o deputado estadual Chiquinho da Mangueira, os quais não tiveram a coragem de desmentir essa nota plantada de forma covarde. É isso aí então, gente. Nunca foi me perguntado se eu garantiria a lisura. Foi me perguntado se eu garantiria a data. E o que eu disse foi o seguinte: isso está no Tribunal de Contas. Enquanto o Tribunal de Contas não devolver, não há de se falar. Infelizmente, faltou coragem. Eu esperei mais de 24 horas a fim de que as pessoas que estavam na sala desmentissem. Como não fizeram, eu estou aqui perante a vocês desmentindo agora. Um forte abraço a todos. Forte abraço a toda a nação vascaína aí e forte abraço a todos do nosso Rio de Janeiro e do Brasil. Um abraço. Bom, primeiro ele falou que aguardou mais de 24 horas para ver se as pessoas que estavam na mesa desmentiriam a coluna do Lauro Jardim. Vamos lá. Primeiro, que se foi falado a respeito da pessoa dele, que ele teria dito que aqui é Brasil e que aqui não dá para se dar garantia nenhuma, primeiro, quem tem que vir a público desmentir quem falou é ele. Por que que as pessoas que participaram da reunião têm que vir desmentir a coluna do Lauro Jardim?
A coluna falava do Cláudio Castro e não das pessoas que estavam na mesa. Se a coluna fala assim, o Carlos Osório disse isso, o Chiquinho da Mangueira, que ele citou que estava na reunião, disse aquilo. Não, a coluna fala que o governador, ao ser questionado sobre os executivos da 777 de ter lisura no processo de licitação, diz, a gente não tem como garantir nada, aqui é Brasil. A matéria cita ele. Então, ele que tem que vir desmentir. Que ótimo. Se a coluna mentiu, legal. Eu sou totalmente favorável às coisas serem claras. Ele chegou e falou, deu para entender que se realmente o que ele está falando é verdade, a gente vai acreditar no que ele está dizendo aqui, tiraram de contexto. Ele sim fala que aqui é Brasil, mas segundo mesmo, ele fala que aqui é Brasil, é no sentido de que o Tribunal de Contas da União tem autonomia de paralisar o processo quando ele bem entender e acelerar quando ele bem entender. E nesse sentido, né, ele não teria como garantir datas. Como governador, nesse aspecto, ele estaria de mãos atadas. E tudo bem, ele desmentir. De repente alguém passou um peixe podre pro Lauro Jardim, de uma certa forma aumentou o que foi dito. Por outro lado, não deixa de ter fundo de verdade. Tá? Porque ele mesmo diz que o tribunal manda mais do que o governador e, cara, se os caras querem levar 6 meses, 3 meses, o tempo que for, é por conta deles. Não deixa de ser bagunçado. Até porque tinha sido todo feito o processo, curiosamente, depois de vazar qual era a proposta do Vasco, na véspera da entrega dos envelopes. Opa! O processo tá viciado, tem um monte de coisa errada aqui, não vai dar para fazer agora. Adia isso aí, vamos corrigir os vícios do edital para poder se concorrer à licitação e só depois a gente relança e estendendo por mais 6 meses a permissão que está errada, tá? Errada da dupla Flamengo e Fluminense. Porque quem entende direitinho de licitação, não é assim que as coisas funcionam. O Flamengo e o Fluminense estão de forma provisória, tá? Há mais de 4 anos no Maracanã. Isso está errado. Não se dá permissão de uso, por exemplo, fica se renovando. Eles praticamente são os gestores do estádio. Fica só pegando permissão e renovando. Ou faz um negócio definitivo de uma vez, ou deixa todo mundo jogar enquanto não sai a licitação. Porque você tá com uma permissão. Eles não são concessionários do estádio. Eles são permissionários. E ainda estão se colocando como concessionário, privando outras equipes de jogar lá, utilizando-se de um patrimônio público. Por mais que eles paguem a manutenção hoje do estádio, cobre-se o aluguel. Agora, privar de jogar, não, tá? Privar de jogar, não. Inclusive, dentro do contrato, existe uma cláusula que fala de idoneidade dos clubes terem o mesmo direito, mesmo os que não são permissionários, de utilizarem pagando os mesmos custos. O Vasco vai jogar, ele não pode chegar lá, jogar de graça e meter o pé. Ele pague o aluguel e jogue, sem problema algum. Tá bom? Outra coisa, eles desrespeitam uma empresa que está vindo investir no país. Quem entende um pouco de economia, é fundamental você ter um país, um estado, um município, um bairro que seja interessante para que investidores venham, sejam eles brasileiros ou internacionais, para investir no seu estádio, município, bairro, que seja lá o que for. Porque investimento e chegada de recurso de outros estados ou até de fora do país movimenta a economia, gera-se emprego, renda, melhora-se, né, o município ali onde a gente está falando, ou o estado. E um investidor americano está vindo no país colocando cifras vultuosas e ele chama a empresa de tal. Essa tal de... E aqui eu não tenho problema nenhum de dizer, eu criticava muito o Bolsonaro nesse aspecto, porque, na minha opinião, ele não tem muita postura para a liturgia do cargo, né? E o governador, para mim, está fazendo a mesma coisa. Um chefe de Estado não deve se direcionar a uma empresa chamando a tal da fulana, a tal da capa, a tal do Vasco, a tal do futebolaço. Não é essa forma coloquial que deve se colocar um governador para falar. Você fala com desdém. E outra, ele ainda ataca as pessoas que participaram da reunião sobre a alegação de que eles deveriam vir a público desmentir uma matéria
que usava uma aspas de uma fala do governador e que não era deles. E diz que essas pessoas, ele se decepcionou com essas pessoas, algumas ali ele até tinha relacionamento da vida pública, que ele cita o Chiquinho da Mangueira e o Carlos Osório, como foi deputado, e o outro, inclusive, se eu não me engano, é vereador em exercício, e aí fala pro Vascaíno, eu me envergonharia, alguma coisa nesse sentido de, olha as pessoas que hoje estão gerindo o teu clube, ou seja, ele pega um desavisado, critica, fala de forma pejorativa da empresa que hoje está investindo no Vasco, que está fazendo o Vascaíno voltar a sonhar, critica os dirigentes do clube e se coloca como o sertão da parada e diz claro, eu não acho, né, que a concessão do Maracanã tem que ficar com uma empresa. Por que não? O governo tem que escolher a melhor proposta, independente se é do Vasco, se é do Flamengo, se é do Fluminense, se é do Botafogo, se a W Torre montar um consórcio e ela quiser vir disputar, cadê a lisura do processo? Desde que você cumpra todos os requisitos do edital, qual o problema? E foi muito gaiato, foi muito feio o que o seu Cláudio Castro fez. Ele quis deixar claro que Vasco e Botafogo não são bem-vindos hoje dentro do consórcio Maracanã e quer priorizar sim a dupla Fla-Flu sob a alegação de forma mentirosa de que Vasco e Botafogo hoje são empresas. Vasco e Botafogo existem ainda como clube associativo, inclusive o clube associativo é dono de 30% da SAF, que comanda apenas e tão somente o futebol do Vasco, e o clube associativo do Botafogo ainda existe e é sócio de 10% da Botafogo SAF, que hoje tem como dono o John Textor, e o Vasco, a sua SAF, tem como dono a empresa norte-americana 777 Partners. Então, é um absurdo. Agora, as eleições já passou, né? O senhor já está reeleito. É muito legal agora chegar e falar assim, né? Desrespeitando toda a torcida do Vasco. Agora, o Vascaíno, se não tiver memória curta, vai lembrar que tem eleição daqui a pouco. E tá nítido e tá claro para todo mundo, e eu já falei isso algumas vezes aqui no canal. Se não acontecer um aborto da natureza, uma coisa muito mirabolante, tirem o cavalinho da chuva, porque tudo que for feito, tudo será feito para o Vasco não conseguir a concessão do Maracanã. Tá? A gente, se quiser ter uma mínima chance, a gente que eu digo é a comunidade do Vasco, a gente vai ter que protestar, correr atrás do nosso direito, encher o saco lá na página do governador, de repente pedir sim uma CPI na Alerj, porque o bonitão do Fábio Silva foi macho pra caramba pra atrapalhar a SAF do Vasco, né? É um absurdo, tem coisa errada, que não sei o quê, tentando melar a SAF do Vasco de todo jeito. Mas a licitação do Maracanã de forma precária, que a dupla Fla-Flu toda hora ganha uma renovação de permissão, não tem CPI para investigar por que isso está acontecendo e não é feito um edital de convocação de concessão nunca, né? Isso ninguém vê. Mas para tentar melar a SAF do Vasco, a Alerj se meteu, né? Agora eu quero ver. Então, infelizmente, a gente sabe que é assim. E o Flamengo em si, ele acaba, entre aspas, nem de certa forma tendo tanta culpa. Ele foi lá e fez a proposta dele. Infelizmente, um jogo político que, pelo tamanho que a torcida do Flamengo tem, muitos políticos usam a torcida do Flamengo de massa de manobra pensando em voto. A realidade nua e crua é essa. E, nesse caso específico, a gente sabe também que se o Vasco pega a permissão do Maracanã, vai arrebentar e vai atrapalhar a vida do Flamengo e do Fluminense. Vão aumentar muito a carga de jogos lá e eles não querem. O Maracanã vira e mexe, fecha para manutenção. Então hoje existe sim um problema grande no estádio. O Flamengo passou da hora de ter seu próprio estádio. O Fluminense passou da hora de ter seu próprio estádio. O Vasco passou da hora de remodelar São Januário, mas precisa de um outro estádio para jogar enquanto São Januário fica fechado. E o Maracanã viraria um baita de um equipamento, como é feito, reitero, com o Wembley lá na Inglaterra.
os clubes do Rio todos teriam seus respectivos estádios e os jogos maiores, né, os clássicos e alguns outros jogos, você manda para lá. Até para o Fluminense, seria mais interessante ter um estádio do tamanho de São Januário, para 20 mil lugares. Você ia ter o estádio mais cheio, com formato mais de caldeirão. O Maracanã não te daria prejuízo, porque o Maracanã, o custo dele é muito alto. Se você não tem o ingresso com preço um pouco mais salgado e cheio, muitas das vezes dá prejuízo. Então você tem um estádio para jogos menores, que vai te dar lucro, vai te dar o alçapão. Eu falo menor, mas moderno, tá? Não hoje, como São Januário tá muito mal cuidado. Aí sim, você, tem uma quarta de final, semifinal, final de Copa do Brasil, oitavas, quartas, semifinal de Libertadores. Aí, Maracanã. Um Fla-Flu, um Fluminense Vasco, um Fluminense Botafogo, Maracanã. Maneiro, como acontece já em alguns estádios na Europa. E também, cada um tendo o seu próprio estádio também, dá para cada um jogar no seu. Mas, hoje, do jeito que tá, querer voltar ao passado, eu também não acho legal. Só que a jogo de todo mundo lá vai arrebentar o gramado. Então, eu acho até que já passou da hora do Flamengo fazer seu próprio estádio. E, até para eles fazerem isso, eles vão ficar ainda dependentes do Maracanã, porque até o estádio sair do papel, tem que jogar lá. Então hoje tem essa briga toda envolvendo o Maracanã por isso. Então eu acho que de uma forma geral eu consegui dar a minha opinião aqui e explicar para vocês o que está acontecendo com algumas variantes e também fui claro, fui justo, dei as minhas opiniões do que eu acho certo e errado com a questão da utilização do estádio do Maracanã. Mas é um absurdo, vascaíno, botafoguense, americano, banguense e etc., ficarem privados de utilizar um equipamento que é público, que todos nós pagamos do nosso bolso e impostos, tá bom? Então é isso, galera. Esse é o vídeo que eu tinha para fazer para vocês agora na parte do almoço. Quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários e aproveita. Já compartilha para mais gente aí para estar inteirada do que está acontecendo no Vasco da Gama. Tem caminhos. Tem lá a página do governador. Vai lá, deixa um recado para ele lá nas redes sociais dele. Abre aí reclamações aí nos entes públicos. E os vascaínos hoje aí, deputado, prefeito do Rio, quem tem de alguma forma influência aí dentro dos cargos públicos, assim vamos dizer, que comece a se movimentar, porque infelizmente tá claro aí que se não acontecer, reitero, um aborto da natureza, o Vasco vai ficar chupando o dedo, porque não querem o Vasco gerindo o Maracanã, mesmo com a premissa de todos jogarem lá. O próprio nome do consórcio do Vasco já deixa claro, Maracanã para todos. A ideia do Vasco era jogar 15 vezes mais ou menos por ano lá, deixar Flamengo, Fluminense, todo mundo jogar. Mas não querem. Mais uma vez, assim como lá em 1927, que a gente teve que fazer o nosso estádio, porque disseram que os negros operários não iam jogar, a gente mais uma vez estão tentando expurgar a gente de novo de um equipamento que é público e que todos nós pagamos do nosso bolso os impostos. É isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento de volta mais, tamo junto, valeu, fui!